Vocês trabalham muito, mas colhem pouco. Ganham salário, mas colocam em um saco furado. Olá, gente, como que vocês estão? Hoje eu vim aqui nesse começo de ano para nós refletirmos um pouco sobre o livro de Ageu. O tema que nós podemos falar é sobre o que aconteceu em Ageu e trazer para os nossos dias atuais. E isso tem totalmente a ver com a nossa vida, com os nossos planos, com aquilo que nós desejamos fazer para esse ano. Você já teve a sensação de que você está se esforçando demais, está trabalhando muito, fazendo o que pode, mas mesmo assim nada acontece? Mesmo assim, você não consegue avançar de verdade, né? O dinheiro ele entra, mas nunca sobra. O cansaço sempre aumenta, mas a paz diminui, porque você está sempre trabalhando mais e todo começo de ano a gente começa com aquela expectativa de eu vou fazer mais, eu vou trabalhar mais, eu vou conquistar mais, eu vou fazer mais para me ter mais resultado. E todo ano a gente acaba o ano cansado e muitas vezes não alcançamos realmente aquele objetivo que nós estávamos querendo conquistar, né? A sensação é de sempre estar correndo atrás, mas nunca de sair do lugar. Isso descreve a sua vida hoje? Talvez sim, talvez não, talvez você até esteja sim conseguindo avançar e conquistar. No livro de Ageu é uma passagem para os tempos antigos, né? Porque é uma passagem que é do Velho Testamento, mas ela é extremamente atual. Como diz a palavra de Deus, ela se renova todas as manhãs e ela sempre está atualizada, mais atualizada, né? Do que o que vai acontecer amanhã, porque ali já está escrito aquilo que aconteceu, né? No livro de Ageu, ele foi escrito num momento muito específico da história. O povo de Israel, eles tinham voltado do exílio da Babilônia, e agora eles estavam livres para começarem a reconstruir a própria vida. Eles construíram as casas, eles organizaram o trabalho, buscaram a estabilidade, mas deixaram o templo de Deus abandonado. Então, durante 16 anos, a obra ela ficou parada e junto com isso, a vida começou a travar. Por mais que a gente tente afastar, por mais que a gente tente fazer diferente, a nossa vida ela é alinhada. Nosso espiritual, nosso emocional, nosso físico, todas as áreas da nossa vida, elas são alinhadas. Então, quando uma área não vai bem, as outras também não conseguem prosperar. Essa é a realidade da vida, né? O problema não era a falta de esforço, já que eles se esforçavam. Deus não acusa o povo de preguiça. Eles estavam trabalhando e trabalhando muito. Então, mas Ageu ele traz uma palavra clara. Vocês trabalham muito, mas colhem pouco. Ganham salário, mas colocam em um saco furado. E às vezes é essa sensação que você tem, às vezes é isso que você sente, é isso que você pensa, que tem trabalhado muito sim, mas parece que o dinheiro ele está entrando sim em um saco furado. Ele está indo pelo ralo, tipo você trabalha, mas não vê o resultado desse teu trabalho. Muito esforço e pouco resultado. O problema não era o trabalho, mas era a prioridade invertida. E por mais que eu trabalhe com finanças e sei o quanto isso é importante, eu sei que muitas vezes a gente coloca as prioridades nos lugares errados. Hoje nós vemos sim, pessoas com agenda cheia, mas vazia. Muito trabalho, mas pouca direção. Prosperidade buscada em Deus, sem Deus estar no centro. Então a gente começa a inverter os papéis. A Bíblia ela é clara que o problema nunca foi o dinheiro, mas sim o amor ao dinheiro. Então, quando a minha prioridade está mais no dinheiro do que em Deus, eu estou invertendo o papel. E muitas vezes isso acaba se interferindo na minha vida. E talvez você pense assim, então, como que tem pessoas que são prósperas financeiramente, Deus tem abençoado e elas não têm uma vida alinhada com Deus? Depende, tem vários aspectos, porque a prosperidade ela não está somente baseada no dinheiro. Ela também está baseada em outros aspectos. E tem gente que é muito rica, mas a única coisa que ela tem é o dinheiro. Então ela não tem paz, ela tem uma casa muito grande, mas está se sentindo sozinha. Então não é sobre o dinheiro, gente, é muito mais do que isso. O templo hoje não é um templo físico como naquele tempo. O templo hoje
é o nosso coração, são as nossas decisões e os nossos valores. Deus não manda orar primeiro, mas Ele manda nós pensarmos. Pare, então reavalie e observe onde está indo o seu tempo, a sua energia e o seu dinheiro. É isso que nós precisamos fazer. Claro que sim, nós precisamos orar, mas nós precisamos parar e refletir e entender exatamente aquilo que está acontecendo, o que está acontecendo à nossa volta, o que está acontecendo conosco, o que não está acontecendo, nós não estamos conseguindo frutificar, não estamos conseguindo prosperar ou avançar. Quando o povo ele decidiu obedecer a Deus, Deus declara: a partir de hoje eu os abençoarei. Então, primeiro vem a mudança e depois vem a bênção. Então, primeiro nós precisamos parar, reavaliar. E nesse começo de ano, eu acho que isso que é importante nós fazermos, principalmente com relação às nossas finanças. Eu preciso realinhar, eu preciso entender o que está acontecendo. E a partir disso, sim, eu vou orar, vou buscar a Deus e vou pedir a direção dele para todas as áreas da minha vida. A prosperidade, ela começa no nosso alinhamento. No trabalho com propósito, nas decisões com princípios e Deus no centro. Deus sempre tem que estar no centro de todas as nossas escolhas, de todas as nossas atividades. Quando Deus volta ao centro, todo o resto da nossa vida volta a fazer sentido. Então, tudo aquilo que nós precisamos fazer, nós encontramos em Deus, e tudo aquilo que a gente busca, é somente nele que nós iremos encontrar. Eu acho que são reflexões que nós precisamos parar nesse começo de ano e começar a entender e ver o que Deus está querendo fazer para nós. O que nós precisamos buscar para entender a vontade de Deus sobre a nossa vida, entender o propósito dele para esse tempo. Isso que eu li, ela está aqui na Bíblia em Ageu 2, é sobre isso que nós lemos, né? Que no 7º ano, 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, e ele falou a Zorobabel, filho de Setiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Jodaque, sumo sacerdote, e o restante do povo. Quem há entre vós que tem ficado e viu a casa da primeira glória, e como vedes agora? Não é esta nada diante de vossos olhos comparada com aquela. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Jodaque, sumo sacerdote, esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. E farei tremer as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, então encherei a casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. E a glória dessa última casa será maior do que a glória da primeira. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Ele também aí continua falando, aqui eu estou lendo textos específicos que eu anotei durante a leitura, né? Aí ele continua falando também, porventura ainda há semente no celeiro, porque eles estavam plantando e eles não colhiam. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde este dia eu vos abençoarei. Então, quando o povo voltou lá para reconstruir, Deus já falou que a glória da segunda casa seria maior do que a glória da primeira. Então é isso que nós precisamos entender, que o que Ele tem é muito maior do que aquilo que eu tenho planejado para mim. Quando eu coloco Deus no centro da minha vida, eu volto ao princípio, eu coloco que hoje o templo do Senhor é o nosso coração, então nós precisamos estar com o nosso coração alinhado, com o nosso coração dentro do propósito certo, para que a gente consiga alcançar as bênçãos do Senhor. E as bênçãos do Senhor, a glória da segunda casa é muito maior do que a primeira. Então, talvez até aqui você não tenha colhido nada daquilo que você plantou. Mas hoje Deus está dizendo que se você voltar ali e reconstruir o seu coração, realinhar, né? Reconstruir o templo do Espírito Santo, você vai sim ver que a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa. E você vai poder conquistar aquilo que Deus tem planejado para a sua vida. Eu acho que isso é importante a gente entender. E muito mais do que falar sobre apenas números, a gente precisa entender qual o propósito desses números, entender aonde está o meu coração e qual a vontade de Deus para minha vida, para daí sim eu conseguir alinhar as minhas finanças ao propósito que Deus tem.
Porque prosperidade, ela não tem só a ver com dinheiro, ela é muito mais do que isso. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que não é sobre o dinheiro, é sobre como está o meu coração, sobre como está a minha vida, para daí sim eu alcançar os objetivos e os propósitos que Deus tem para mim. Lembrando sim que eu preciso ter uma boa administração dos recursos que Ele tem me dado. Eu espero que vocês tenham entendido, que você alinhe o teu coração nesse dia para esse ano, que você possa assim ter um encontro genuíno e reconstruir o seu coração para alcançar as bênçãos do Senhor, entendendo sim que nós precisamos organizar a nossa vida e organizar em todos os sentidos e em todas as áreas para alcançar as bênçãos do Senhor. Beijo, gente, até mais.